Oi, bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Você está conseguindo me ver? Tô Ah, vendo você ótimo. tranquilamente. Tudo bem, então. Muito obrigada pela sua participação. Meninas, a doutora Ana é psicóloga. Foi muito generosa em querer dividir o trabalho dela com a gente hoje. Muito obrigada pela sua participação, Ana. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. E eu feliz demais de estar conhecendo você, de estar conhecendo todo mundo, assim, tá sendo fantástico, desde as interações iniciais, do processo de planejamento até agora, né? Tá sendo muito foda, é muito bacana. Muito legal, é um desafio para nós fazer algo que tenha uma seriedade profissional através da rede social. Mas as mulheres estão na rede social, as mulheres não estão na Cielo, as mulheres não estão no PubMed, as mulheres não têm acesso ao nosso trabalho por lá, mas as mulheres escutam o que a gente tem a dizer por aqui e é muito potente esses encontros entre nós para promover isso. Então, muito obrigada por topar. Dá um friozinho na barriga, eu imagino que para todo mundo, porque dá para mim, né? Mas eu acho que vale a pena. Sim, não, eu sempre falo, né? Uma vez eu estava assistindo uma entrevista de Maria Bethânia e alguém perguntou para ela: você não sente frio na barriga antes de entrar no palco e subir no palco? Ela diz: no dia que eu parar de sentir, eu paro de cantar. Né? Então a gente precisa estar, e eu acho muito bacana, né? Todo e qualquer movimento que é feito para que a gente desconstrua essa ideia, falando bem no estilo natal nordestino, né? Que é de onde eu estou falando, do Rio Grande do Norte, que é justamente essa coisa da rivalidade feminina, que desde criança a gente aprende tanto, né? Como se a gente tivesse que competir sempre. Então, sempre que eu vejo mulheres engajadas nisso, eu estava dizendo a meu filho, eu disse, vamos assistir série, porque sua mãe não está querendo dormir agora, que eu estou empolgada com o que eu vou fazer amanhã pela manhã. Né? Então é muito bom e é bom também ver que a gente ainda tem muito a fazer, né, Thaís? Mas está muito crescente todo esse movimento de que as mulheres se apropriem de que elas são. É porque eu costumo dizer muito que eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher com uma potência enorme se apequenando diante da vida. Né? Infelizmente, isso é recorrente, né? E não é uma questão individual. Eu gosto muito de levantar isso no meu perfil para as mulheres, porque a gente precisa entender para agir, eu acho, né? A gente precisa entender que isso não são questões de defeito individual, não é porque somos fracas, não é porque somos problemáticas, não é porque somos histéricas, não é porque você tem um problema que você enfrenta desafios como mulher, desafios comuns à maioria das mulheres. É porque temos uma questão estrutural e é muito importante, então, que primeiro a gente aceite isso, para depois a gente começar a entender ali, sem culpa, com leveza, né? A Nani, que estava com a gente até agorinha, falou sobre isso, sobre as mulheres sentirem essa culpa, levarem essas culpas para a terapia delas, né? Então, acho que é fundamental mesmo, assim, essa coragem da nossa parte de vir aqui expor os nossos conselhos, né, e nos expor enquanto profissionais, para realmente tentar alcançar as mulheres e compartilhar algo que é bacana, que é isso, esse esforço, né? A Ana fez um slide maravilhoso para acompanhar a apresentação dela. O Instagram, diferente das plataformas que são usadas em geral para os congressos, ele não deixa uma compartilhar ali da nossa tela, né? Então, no momento em que a doutora Ana vai estar apresentando, a minha câmera vai estar virada para o slide dela e a gente vai estar vendo ali na telinha os slides junto com a doutora Ana, tá bem? Mandem as perguntas conforme a doutora Ana vai falando conosco, para que depois, no bloco final, a gente tenha ali perguntas para a gente trocar um pouquinho mais, tá bem? Então, acho que é isso. Eu vou virar minha câmera aqui para poder aparecer o seu slide, tá bom? Obrigada. Vamos lá. Vamos Qual lá. que eu escolhi aqui para estar falando com vocês, seja você mulher ou conviva, tenho certeza, com mulheres, foi sua voz, sua história, sua pele viva por inteiro. Para que vocês conheçam, né, a ideia é trazer algumas provocações em relação a essa temática que vai ser discutida aqui durante o dia inteiro, com várias mulheres incríveis, para que a gente consiga compreender. E a primeira pergunta que eu faço é: quantas vezes você, mulher, mesmo apoiando tantas outras mulheres, já se sentiu invisível? Ou seja, essa fala que a gente está fazendo aqui, pode ser que você trabalhe com mulheres, pode ser que você cuide de mulheres, pode ser que você só conviva e às vezes até se revolte com algumas coisas que aconteçam no mundo e queira fazer algo de diferente. Mas a principal fala de Ana aqui é justamente com essa mulher
que existe antes da profissional. Porque facilmente a gente se desconecta de si para ficar hiperconectada com todo o restante. Então, pare e pense. Quantas vezes você, mesmo apoiando tantas outras mulheres, tantas outras pessoas, cuidando de tantas pessoas, já se sentiu invisível? E veja qual é a resposta que vem na sua cabeça. E aí, uma das coisas que eu trago, né, que eu dividi em sua voz, sua história e sua pele, e aqui vocês vão ver que eu inverti um pouquinho, o que é esse ponto, né, sua voz? E o primeiro ponto é, quando foi que você parou de se escutar? Como é que você percebe que as mulheres constantemente param de se escutar? Eu tenho uma paciente que é socióloga e na dissertação dela ela trouxe uma coisa que eu achei fantástica, que ela disse assim, o papel que a mulher mais se sente respeitada é o de mãe. Então, facilmente a gente se desloca para esse lugar, né? Facilmente a gente se coloca como mãe até onde não precisa estar. Então, a gente vai silenciando essa voz porque a gente vai se conectando com os barulhos das expectativas que tem em relação a quem a gente deveria ser. E aí eu coloquei aqui, né? Quando a gente perde a nossa própria voz, a gente se acostuma a falar baixo por dentro, mas tudo vai começar quando você começa a se escutar de novo. E aí você pode ser profissional, estar aqui escutando isso e dizer, eu já sei. Mas o ponto é o quanto a gente pratica, né? E em sequência vem a questão da sua pele, né? Quando eu falo da pele, sua pele não é prisão, é território. É onde você pode começar a ocupar espaço sem pedir desculpa. Sua pele é símbolo de presença e identidade. Quando eu falo de pele, eu falo de todo um envoltório, de quem você é. Independente de cor, raça, você habita esse corpo que você tem? Ou você fica muitas vezes esperando que alguém aprove e diga que você merece ter espaço no mundo? Quantas vezes você já sentiu que precisava se moldar para caber? Né? Quando você se abandona, é quando você está se abandonando sua própria casa. Então, qual é a coisa extremamente importante aqui da gente levar em consideração? É o quanto você se sente bem sendo quem você é e o quanto você ouve a sua voz. E a história. Gosto muito de trazer que história que não é olhada vai virar peso. Então, muitas vezes você pode vir de uma história familiar, de pessoas ou de mulheres, ou conhecer pessoas que estão assim, que no final das contas acabam repetindo padrões. E não percebe, ou então não quer sair daquela condição, ou não quer enfrentar. Né? A Thaís, quando estava falando no início, ela falou muito sobre coragem. Se tem um ser que é corajoso, é mulher. Mas a gente tem um mundo dizendo que a gente precisa ficar pequena e esperar que alguém dê permissão para que a gente possa existir. Então, você precisa observar o quanto você se calou, o quanto você olha para a sua história e cuida dela, o quanto você consegue habitar a sua existência, seu corpo, sua pele, quem você é. Ana, por que você está dizendo tudo isso? Essa é justamente a metodologia com a qual eu trabalho. Essas são histórias que eu ouço constantemente no consultório. Então, esses 3 pilares são fundamentais para que a gente olhe. É o quanto eu tenho de orgulho da história que eu tenho. E se eu não tenho orgulho, o que é que eu faço de diferente? Ou eu me coloco numa condição de vítima, tá? E o quanto eu consigo colocar minha voz no mundo, ou eu estou querendo agradar as pessoas, e assim sucessivamente, né? Então, a gente chega aqui no que é, Ana, como é que você trabalha? Partindo desse princípio do que você trouxe. 4 pilares, né, de uma metodologia que, a partir de todas as situações que eu mesma como mulher vivi, que eu estava vendo no consultório, em palestras que eu estava fazendo, eu trabalho esses 4 pilares, que são os 4 pilares que a gente sempre precisa cuidar. Isso vinculado à política pública, no consultório, fora dele, é da gente trabalhar essa questão. E qual é a sua verdade? Partindo do pressuposto que a gente acabou de ver nesses 3 pilares básicos. Qual é a intenção de qualquer coisa que você faz ou deixa de fazer, né? Isso é o que eu estou levantando constantemente. Outro passo, a gente é ensinado muito cedo, né, como vocês todos sabem, a cuidar. Então, a gente cada vez mais se distancia do ponto vulnerabilidade. E aí, se a gente não olha para esses 3 pilares, a gente age muito mais de acordo com a expectativa dos outros do que com o que a gente quer. Então, levantar quais são essas vozes, essa verdade que essa mulher carrega, o que é que está sendo funcional ou não, a intenção que ela tem e depois disso, quais são as vulnerabilidades e voltar para a ação. Então, no meio disso tudo
A mensagem principal, né, que fica desse trabalho todo é quando uma mulher viva por inteiro se levanta, ela muda gerações. Então, muitas mulheres, muitas vezes, chegam no consultório e dizem assim: ah, eu não vou fazer tal coisa porque na minha família ou na sociedade eu não faço, eu estou sendo egoísta se eu cuidar de mim. É a questão da culpa que a Ana estava falando. Só que a gente muitas vezes esquece que para cuidar de tudo que a gente quer se propor a cuidar, a gente precisa estar inteira. Então, enquanto a gente sente culpa para se manter nesse lugar, a gente também não cuida. E quando eu me cuido e eu me levanto, são gerações que são modificadas a partir dali. Então, a fala final, né, que eu deixo eu mereço me incluir na revolução que eu estou criando. Muitas vezes a gente acha que precisa cuidar de tudo e de todos e não cuida da gente. Então, Ana, e como é que você faz tudo isso aí em Natal e também online, né, sem fronteiras? Imersões, palestras, atendimentos no consultório, grupos terapêuticos, mas a essência é pautada nisso que eu estava apresentando aqui brevemente para vocês, tá? Então, estou à disposição. Tiverem perguntas, vocês mandem. A importância principal do que eu queria trazer para vocês era justamente isso. Aqui estão minhas redes sociais para quem quiser seguir. Acho que a gente precisa realmente fazer muito movimento para que a gente entenda o nosso valor e a nossa importância. E eu não sei se Thaís e as meninas já sentiram, muitas vezes quando eu bati muito o pé, né, para falar sobre essa questão da importância do lugar da mulher, eu fui criticada por algumas pessoas dizendo, pronto, agora ela é a feminista ferrenha que exclui os homens e acha que são as mulheres que têm que dominar o mundo. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas muitas vezes eu já escutei isso por aqui. E não é sobre tirar ninguém de cena. É sobre desconstruir uma lógica patriarcal que faz com que a gente ache que precisa disputar espaço, mas tem espaço para todo mundo. Só que enquanto mulheres, a gente precisa se unir e se posicionar para fazer 1 milhão de coisas que muitas vezes a gente aprendeu desde pequeno que precisa se esforçar muito mais para merecer. Mas enquanto a gente continuar se apagando e desejando que as pessoas nos vejam, isso vai se tornar praticamente impossível, né? E de forma assim bem breve, bem resumida, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Essa ideia de que a mulher que está assistindo possa se ver, para não ficar, porque muitas vezes a gente está em congressos, né, Thaís? Pensando que, não, eu vou lá aprender estratégias e técnicas com 2 psicólogas para cuidar das minhas pacientes, ou para cuidar das pessoas que eu cuido. E você? Excelente, assim. Eu, quando faço os processos seletivos para as psicólogas no projeto, eu falo sobre um suporte que as profissionais que atuam nele recebem. E aí todo mundo me pergunta se é supervisão clínica, porque esse é o modelo que a faculdade apresenta para a gente da psicologia, né? Psicóloga tem supervisão clínica. E aí eu digo, então, não pode ser supervisão clínica, porque qual é a base da supervisão clínica? É favorecer o manejo de uma técnica psicoterapêutica, né? E não é sobre técnica psicoterapêutica. A técnica psicoterapêutica eu confio que você é capaz de fazer. Você é uma excelente profissional. Eu respondo para a colega que está perguntando para mim, né? Por isso que a gente está trocando, porque você é uma profissional potente. O suporte é sobre uma outra coisa. É sobre gênero. E aí elas ficam, como assim? Bem, é sobre gênero. Eu estou dizendo a você que o meu projeto atrai mulheres, muitas vezes, por exemplo, que sofrem violência doméstica. É uma demanda gigantesca dentro dos nossos atendimentos. E aí você precisa ter um suporte sobre as questões de gênero que estão atingindo aquela mulher. Então, sempre que você se esbarra ali na clínica com uma questão que é potente, que você vê que aquela mulher está há gerações repetindo como uma trama freudiana ruim, aquele mesmo ciclo de abuso, aquele mesmo ciclo de vivência traumática, né? E tem uma coisa, para além de técnica psicoterápica, que aquela pessoa que está conduzindo aquela terapia, ela precisa saber. Ela tem que ter essa noção. É que isso é social, não é uma doença da sua paciente. A sua paciente não tem um defeito, não está nela esse problema. É estrutural. E aí sim, a gente também cura estruturas no processo de desenvolvimento das pessoas, né? Ainda bem, graças a Deus. A psicologia é realmente maravilhosa. Mas é sobre isso. Muitas pessoas atacam a página, e é lógico, né? O Brasil é assim. Todo mundo que se expõe na internet recebe apoio e recebe ataques. Muita gente ataca aqui a página dizendo argumentos como os que você levantou. Que eu estou querendo fazer, então, com que as mulheres dominem o mundo, que eu estou, então, pregando algum tipo de superioridade por parte das mulheres, que isso é mimimi de alguma maneira, porque aqui no Brasil a gente não pode levantar nenhuma questão social que é automaticamente mimimi, né?
Mas a realidade que eu tô sempre tentando passar pelo esforço que eu faço aqui em produzir conteúdo é que ela é científica, não é a minha opinião. Sim, Eu não me exatamente. exponho enquanto profissional para vir aqui dar a minha opinião. Eu estou me expondo enquanto profissional para dividir com vocês, que são mulheres potentes, pessoas maravilhosas, que merecem ser felizes. A vida de vocês é única, vocês têm uma experiência só, vocês merecem ser felizes. E a gente está aqui para dividir com vocês, para vocês entenderem que natureza é essa que tem essa dor que eu não consigo entender por que que eu sofro. E ela pode não ser sua, ela pode não ser um problema seu, ela é um problema nosso enquanto mulheres. E eu tenho um prazer muito grande em poder ouvir você hoje, Ana. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente o seu trabalho, que eu fiquei fã desde a hora que eu li o seu resumo, assim, maravilhoso, sem dúvida. Levarei para mim, já estou levando, desde que eu tive o contato lá através do seu resumo, eu dei umas bisbilhotadas, depois voltei nele mais umas vezes, e eu espero poder realmente sentar para devorá-lo, assim, com uma riqueza maior de detalhes, porque é potentíssimo, é fundamental, e eu acredito muito que é sobre isso que você está fazendo, que a Nani está fazendo dentro da clínica dela, que a gente tem mesmo que levar para frente e mudar a mudança que a gente vai provocar no nosso país. Essa tal dessa revolução social que o Brasil tanto precisa, ela não é uma violência, ela não é mais um ato brandante ali, rompante de violência e de sofrimento para as pessoas. É pelo contrário, é acolhimento, é amor, é conscientização de processos de sofrimento que nós mesmas sustentamos e a gente tem que acabar com isso e tem que se fortalecer, então, para ser feliz, e, né? Muito obrigada mais uma vez, Ana. Nada. Um beijo.